Olá, estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora para abrir o nosso bloco de entrevistas, hoje para conversar com Odair Tramontim, que foi candidato do Partido Novo à eleição para governador do estado, fazer uma avaliação dessa participação no pleito que terminou no último domingo. Obrigado pela participação, Odair. Prazer voltar a falar com vocês aqui, me coloco à disposição aí para conversar sobre o que você achar interessante, Jorge. O senhor foi o quarto candidato mais bem votado aqui em Blumenau, sexto no estado, né? Aqui em Blumenau foram um pouco mais de 22.100 votos, em todo o estado mais de 114 mil votos. Como é que o senhor avalia o resultado das urnas? Tem a avaliação estadual, que de fato me dificultou pela falta de capilaridade partidária, o fato de eu não ser conhecido, mas eu fiquei muito feliz de ter saído bem na minha casa, sabe? Blumenau é a minha casa. Se fizermos a comparação, por exemplo, com o governador Moisés, governador no cargo, né? Com a máquina, com o Pix muito forte aqui para o Blumenau, estava prometendo até coisa que ele não ia entregar, que é o caso do César, né? Que ele não poderia nem entregar, mas ele falou, depois quando eu voltar eu assino. Com a força do prefeito municipal, colocou a máquina visivelmente para trabalhar pela candidatura dele. E empatou comigo, então significa dizer que eu me considero ter sido um vitorioso em Blumenau pelas peculiaridades e, sobretudo, Jorge, porque essa eleição foi uma eleição verticalizada, né? Você pode ver que o candidato do Bolsonaro foi para o segundo turno, o candidato do Lula foi para o segundo turno. Então, muitos eleitores votaram no candidato do seu presidente, né? Sem fazer aquela avaliação se o era melhor ou não. Não estou aqui tirando o mérito de quem foi para o segundo turno, mas a leitura que qualquer analista político faz é nesse sentido. Então, isso acabou nos prejudicando, eu e os demais. Mas, em síntese, eu me considero ter saído vitorioso nesse pleito. Sobre essa verticalização, seguiu a tendência da última eleição nacional, né? Se olhar os números, ela foi mais forte ainda. Mais forte? Mais ainda. forte. O PL, por exemplo, fez mais deputados, fez 7 deputados federais, 11 estaduais, o PT também, a própria Ana Paula fez uma votação muito maior. Então a gente percebeu, aliás, eu tinha percebido isso em visita no Oeste, quando fui falar com algumas pessoas mais próximas. Quem que você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. E para governador? No candidato do Bolsonaro. Quem é? Não sei. Com outra pessoa eu fiz a mesma pergunta. Você vai votar em quem? Ah, vou votar no Lula. E para governador? No candidato do Lula. Quem é? Não sei. Então as pessoas votaram assim, e não estou dizendo que foi todo mundo, mas foi uma tendência, isso acabou influenciando também nos deputados, né? Muitos deputados foram prejudicados, porque teve grande parte que foi 22 de cabo a rabo, 13 também, e aí acabou beneficiando uns deputados e prejudicando outros, mas faz parte do jogo. Faz sim. Como é que foi essa experiência para o senhor? O senhor já tinha experiência política de ter participado de um pleito municipal aqui, onde foi o terceiro mais bem votado para a Prefeitura de Blumenau, e agora foi para o Estado, quer dizer, uma abrangência bem maior, muito mais quilômetros rodados, né, Odair Tramontim? Olha, eu tinha uma diferença com os demais candidatos, porque eu era o único que não usava o fundão eleitoral. Então eu tive que fazer uma campanha muito franciscana, dirigindo meu próprio carro, dirigi 25 mil quilômetros, corri o estado. E foi uma experiência maravilhosa e veio responder uma pergunta que eu me fazia quando estava ali para decidir ou não aceitar. Eu sabia que era um pleito muito grande, né? Um estado diferente, disputando com os políticos tradicionais, gente lá com 40, 50 anos. O Amin era político quando eu não conhecia energia elétrica, né? Então é diferente. Mas só para resumir, Jorge, quando eu estava ali para decidir ou não, eu fui conversar com o Adriano, que é o nosso prefeito lá de Joinville. Aí o Adriano me disse, Tramontim, você gostou de ter sido candidato a prefeito de Blumenau? Gostei. Por quê? Porque eu conheci um universo em Blumenau que eu, morando há 33 anos aqui, não conhecia. Daí ele falou assim, então faz o seguinte, multiplica isso por 20, que é o que tu vai crescer pessoalmente numa eleição estadual. E foi isso que aconteceu. Eu conheci bem o nosso estado, conheci a pujança do nosso estado, particularidade do nosso estado, conheci pessoas espetaculares por todo o estado. Então, do ponto de vista político, eu não ganhei muita coisa, mas do ponto de vista
pessoal, uma satisfação pessoal, um incremento na minha experiência de vida foi fantástico. Eu não me arrependo em nenhum momento. Estou muito feliz pelo resultado, pela experiência, pela oportunidade, e isso me faz ter essa serenidade que eu estou demonstrando aqui, porque eu não dependo da política para viver. Esse é o grande diferencial. Duas coisas se diferenciam na minha campanha. Eu não falava o que os outros queriam ouvir, falar para ti uma coisa, falar para outro, no outro ambiente. Não fazia isso. Eu tinha as minhas ideias. Né? E o segundo, o fato de perder a eleição não muda a minha vida, não faz com que eu tenha que correr atrás de um cargo, como eu vou viver no dia seguinte. Ao contrário, então, fazer política sem necessidade de resultado é uma coisa muito gratificante. Agora, o senhor politicamente sai fortalecido, porque a votação que o senhor fez em Blumenau, praticamente empatado com o candidato que era apoiado pelo atual governo no município, isso fortalece muito o seu nome para a eleição municipal que vai vir daqui a 2 anos. O senhor tem desejo de voltar a ser candidato a prefeito novamente? Jorge, essa pergunta fazer agora, logo depois de encerrar a campanha, não dá, porque a gente sai cansado, às vezes até um pouco frustrado, né, em algumas circunstâncias, sabendo que eu defendia ideias que eu tenho certeza que eram melhores para o Estado, melhores para os eleitores, e aí você não vê essa correspondência, dá uma certa baixa assim, né? Mas quem sabe daqui 6 meses eu mude de ideia, pense diferente. Mas é uma pergunta que todo mundo tem feito. Eu fui na Oktober, fui muito bem recebido, porque muitas pessoas que eu não conheço, Tramontim, eu votei em você e tal, é uma coisa que dá uma satisfação pessoal. E todo mundo pergunta, 2024... Eu falo, pessoal, não terminou nem a eleição de 2022. Vocês já estão pensando em 2024, então eu vou esperar. O travesseiro é o meu grande conselheiro, o tempo, eu sempre digo, é o senhor da razão. Então vamos esperar até o final do ano, né? Vamos conversar, eu vou conversar com o partido, se o partido ainda me quer, se eu, de fato, do ponto de vista partidário, quero ver se o partido considera que eu fiz uma boa campanha, e aí depois, mais à frente, nós vamos conversar e aí bater o martelo se quero ou não quero. Mas o senhor concorda que o senhor está mais fortalecido agora do que na última eleição, né? Sim, indiscutivelmente. Que faltou muito pouco, inclusive, para ir para um segundo turno. A última vez eu nunca tinha disputado nenhuma eleição para síndico, então eu não sabia como era, não tinha a mínima noção, e faltou 1,2%. Mais 2 dias eu teria ido para o segundo turno e talvez mudasse o panorama da eleição. Agora eu tenho aquela cancha, essa agora, em especial por participar de 11 debates com as estrelas da política catarinense, né? Com Esperidião Amin, que é política há mais de 50 anos, Jorginho, que é política há quase 50 anos, o Jean, com uma grande experiência, com o governador, com aquela arrogância incomparável do meu lado, ali se achando o rei da cocada e depois não vai para o segundo turno, né? Conhecer a eloquência do Décio, né? Que é uma pessoa muito agradável, bom de dialogar, embora a gente tenha ideias completamente diferentes, tivemos embates, mas eu aprendi que os embates são das ideias. Enfim, foi uma vivência assim, espetacular, e se eu sair fortalecido ou não, Jorge, eu não sei, né? Porque leituras políticas eu não sei saber, mas eu saí mais experiente. Agora eu não tenho mais medo de eleição, não tenho mais medo de debate, eu não tenho mais medo de ser colocado diante de fulano de tal é o Beltrano, porque a gente tem muito essa história meio de vira-lata. Acho que os bons são os outros, né? Então, quando eu fui ser entrevistado pelo Moacir Pereira, por exemplo, que é um ícone da nossa imprensa, você conhece, claro. Prisco Paraíso. Então, eu cheguei lá tremendo. Não, mas depois eu vi que é a mesma coisa, com todo respeito, de dar uma entrevista pro meu querido Jorge Tais aqui, pro PC, para qualquer pessoa. Então, a gente até desmistifica isso de ter aquelas coisas grandiosas e a gente tá aqui embaixo. Não, tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, inclusive os próprios candidatos.
eu consegui debater de igual para igual com eles, ter as minhas ideias, poder me expressar. Isso foi espetacular, sob o ponto de vista político, ponto de vista pessoal e até o ponto de vista de visibilidade para as pessoas que me enxergam e percebem, o Tramontim é uma pessoa que tem maturidade, tem serenidade, tem condições de participar de qualquer tipo de eleição. Como é que o senhor avalia o desempenho do Partido Novo nessas eleições em Santa Catarina? O Novo tinha um deputado federal, um deputado estadual, manteve um deputado federal e um deputado estadual, faltou muito pouco para eleger 2 federais. Jorge, assim, ó, do ponto de vista do Partido Novo nacionalmente, nós fomos o estado que mais se saiu bem. Mas eu vou dizer por quê. Nós tínhamos um deputado, mantivemos, tínhamos um estadual, mantivemos, um federal e um estadual. Né? Por quê? Porque essa onda atingiu o Partido Novo em outros estados. Aconteceu uma coisa que é inexplicável. O governador Zema, que é o nosso único governador, Minas Gerais, ganhou a eleição no primeiro turno. Lá eles tinham 2 deputados federais e não teve nenhum deputado federal. É coisa inédita. Na história de Minas Gerais, quem se elegeu governador sempre levou pelo menos 4 ou 5, né? E não foi nenhum. Por quê? Por causa dessa onda, dessa verticalização, acabou nos atingindo. Então o Partido Novo em Santa Catarina permanece do mesmo tamanho, né? E agora é um desafio, né, para os próximos pleitos, para saber como vai se comportar ou não. Essa questão do financiamento das campanhas é algo que você consegue fazer uma campanha sem fundão eleitoral muito bem aqui no município, onde eu pego a minha motinho e vou da Nova Rússia a Vila Itopava em 20 minutos. Né? Agora ir daqui para São Miguel do Oeste com carro, despesa de hotel, material de campanha é um pouco diferente. Então vamos conversar sobre isso, sobre outras coisas e vamos analisar o que a gente vai fazer depois. O que precisa para o Novo se crescer, se fortalecer? Jorge, as pessoas às vezes exigem demais do Partido Novo, né? O que o Novo tem feito, eu acho que é bastante, porque a rigor é a segunda eleição que o Novo participa. Teve em 2018, né? Em 2020, vocês não foram bem. Elegemos o prefeito da maior cidade de Santa Catarina. Você lembra o PT quantos anos demorou para conseguir ter um governador, para ter um senador? Então, o crescimento de um partido, quando ele tem uma consistência, tem valores, tem uma ideia de longo prazo, ele normalmente é mais lento. Diferente desses partidos, como o PSL, por exemplo, que explodiu, mas sumiu também. Né? A mesma rapidez para subir, eles descem. Então, a gente pensa nesse crescimento orgânico a longo prazo e, de fato, né, partidos como o MDB, por exemplo, nesse pleito, murcharam. O PSDB, por exemplo, que já teve presidente da República, praticamente não existe, parece que ficou com 13 deputados em nível nacional. Então, houve uma interferência em partidos tradicionais e, naturalmente, em nós que somos ainda pequenos, a interferência foi mais sentida. Mas a gente vai esperar para ver as eleições de 2024, para ver em que panorama a gente fica. Obrigado pela participação do senhor. Foi um prazer, muito obrigado, uma honra, um privilégio, né? E me coloco à disposição para outras oportunidades. Agradecer aqui a TV Galega, que sempre me abriu as portas. Eu dependo muito disso, dessa visualização, para me tornar conhecido. Agora estou um pouco mais conhecido, já faço. Obrigado, Jorge. Obrigado à direção da empresa.